como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um probleminha que existe no mundo, que é responsável por quase 35% das mortes que existem no mundo por ano e que a maioria das pessoas acham que isso é uma coisa normal. O alcoolismo. A situação do álcool está cada vez pior no mundo. O álcool, como todo mundo sabe, né, é uma substância liberada praticamente no mundo todo. Em alguns lugares é proibido a venda do álcool para menores, né? Aqui no Brasil também é proibido, mas as pessoas, na maioria dos casos, não respeitam. E isso está piorando a situação da saúde mental da maioria das pessoas. Tá? Porque junto com esse álcool tem a depressão, tem a ansiedade, né? Tem todos os problemas sociais que ocorrem, né? A perda de emprego, a perda da família, a perda das relações sociais, da dignidade, né? E a pessoa que tem uma predisposição para a dependência química, ela vai se tornar um alcoolista. E o pior de tudo é que as pesquisas apontam isso, entendeu? Uma pessoa que é alcoólatra, que tem o vício mesmo do álcool, que bebe todo dia, né? E que já não cumpre mais nenhuma das obrigações sociais normais, porque passa o dia e a noite bebendo, né? Essas pessoas demoram quase 30 anos para perceber que precisa parar. E quando ela percebe, ela já está numa situação física, mental e espiritual completamente comprometida. Tá? O álcool é a substância mais difícil de se fazer tratamento, tanto dentro da clínica quanto dentro do consultório, tá? As pessoas alcoolistas desenvolvem uma resistência enorme, muito grande, muito maior que qualquer outro tipo de droga. É mais fácil tratar de um dependente de crack do que tratar de um dependente de álcool. Quem trabalha com isso vai concordar comigo, tá? Então, eu separei aqui um material que fala sobre os problemas que traz, os problemas negativos que traz no mercado de trabalho, né, para quem usa álcool. O maior problema que existe para as empresas que têm problemas com o alcoolismo, com o funcionário com alcoolismo, são as faltas e os atrasos, né? Que normalmente o alcoolista falta muito no trabalho, chega muito no trabalho, mas quando começa a se perceber, existe também a redução da produtividade, do desempenho desse funcionário, né? Principalmente se ele estiver naquele processo do alcoolismo todos os dias, né? O sujeito, quando está num processo de alcoolismo bastante comprometido com o álcool, a maioria das vezes ele leva o álcool, inclusive, para utilizar dentro do ambiente de trabalho, tá? Eu tinha um paciente alto executivo de uma multinacional, inclusive, alcoólatra, né, que ele levava, interessante que ele levava vinho, porque ele achava que não ia ficar o cheiro do álcool, né? Mas ele entrava dentro do banheiro e virava assim no gargalo uma garrafa de vinho para poder continuar trabalhando. Mas é óbvio, né, que o sistema cognitivo fica rebaixado, é óbvio que a produtividade não é a mesma, né? E se está nessa situação, é melhor parar e fazer o tratamento, né? O álcool hoje em dia é responsável por propiciar a entrada da vida de qualquer pessoa, né, às outras drogas. E começa normalmente na adolescência, né? Essas famílias, por exemplo, que o pai e a mãe às vezes não são bem informados, né, sobre isso. Aquelas histórias do pai que pega a chupeta do bebê ou a chupeta da criança, molha na cerveja e põe na boca da criança. Não faça isso, né? Essas histórias de permitir que filho menor de idade bebam, né,
Não faça isso, tá? Porque vai existir um dano muito grande no sistema nervoso central. O sistema nervoso central de uma criança e de um adolescente ainda está sendo produzido. O sistema nervoso central só vai ficar pronto com 21, 22, 23 anos de idade, né? Então, se você está produzindo o seu sistema nervoso central fica bem aqui, ó, que a gente chama moleira do bebê. É lá que fica o sistema dopaminérgico, junto com o sistema de recompensa que tem aqui atrás, né? E o que vai acontecer? Está sendo produzido, está sendo formado. E ele é formado tanto biologicamente quanto socialmente, porque precisa das interações sociais para poder ajudar a formação desse sistema nervoso central, tá? E aí, se você coloca droga lá nesse sistema nervoso central exatamente ainda quando ele está sendo fabricado, né, digamos assim, é óbvio que ele não vai ter não vai sair um sistema nervoso central onde a pessoa tenha uma capacidade de julgar e de decidir, né, que é o córtex pré-frontal, de uma forma bacana, onde ele vai poder entender que não é legal beber, que não é legal usar drogas, né? Então, o que acontece com as pessoas mais novas hoje em dia? Elas estão utilizando álcool muito cedo, acham isso muito normal, né? E aí partem para as outras drogas. Aí depois, o normal que a gente vê na sociedade, né? Dentro do meu consultório, assim, o normal começa na bebida, aí chega uma situação de um uso constante, de um uso exagerado, de um uso compulsivo, e aí aquilo já não satisfaz mais. Aí passa para maconha, depois passa para cocaína, pode chegar no crack, pode chegar nos alucinógenos e por aí vai, né? E sabe lá Deus até onde essas drogas vão chegar, porque cada dia mais existe uma indústria das drogas por aí, cada dia mais se desenvolvem drogas diferentes, né? Ainda mais hoje em dia, que são todas essas drogas químicas que existem por aí, né? A ketamina, o K9, o K8, o K2, né? A heroína sintética, enfim, né? Existe de tudo e temos que tomar muito cuidado. E a maioria começa com o uso do álcool, tá? Uma das coisas mais perigosas que a gente vê muito, no perigo no sentido de você parar a sua vida constantemente, é dentro do ambiente de trabalho, né? Um sujeito que já tem uma certa idade, que tem um trabalho legal, começa a beber, né? E aí toda a maioria dos problemas que ele acarreta, o que ele traz para si, devido ao abuso do álcool ou o vício, né? Vão representar uma perda muito grande para ele, porque ele vai perder o trabalho. Ele vai ter, o ambiente de trabalho fica muito negativo, fica pesado, fica complicado, as pessoas se afastam dele, né? E ele começa a se sentir mal. Quando ele começa a se sentir mal porque as pessoas do trabalho se afastaram dele, porque já estão desconfiadas que ele bebe muito, ele vai beber mais. A mesma coisa vai acontecer dentro de casa. As pessoas vão se afastar dele e ele vai beber mais por causa disso. Então, a pessoa precisa de um tratamento, a pessoa precisa parar. Não existe consumo nenhum de substância psicoativa com segurança. Por que que não existe? Ah, mas eu só uso de vez em quando, eu dou uma tapinha na cocaína, eu uso uma carreirinha, eu só fumo um baseadinho, eu tomo 3, 4 cervejas. Mudou o seu humor, mudou o funcionamento do sistema nervoso central, não é mais seguro. Por que que não é mais seguro? Porque a cognição está rebaixada e você está com dificuldade para julgar e para decidir. É óbvio que a gente entra dentro de um esquema meio que mecânico, né? Por exemplo, as pessoas que bebem de uma forma social, elas saem, vão para lá, para uma festa, fica sentado lá no barzinho com os amigos, batendo papo, chega lá 8, 9 horas da noite, né? Sai 1, 2 horas da manhã, dança, se diverte, mas isso é um uso social. Mas a cognição está rebaixada, Ela fala mais, ela fica desinibida,
né? Às vezes acontece algum problema de relacionamento porque ela acaba falando mais do que precisaria falar ou do que poderia falar. Enfim, são vários problemas sociais, né, que vão acontecendo com quem bebe, né? A questão de perder o emprego, a questão de perder a família, a questão de perder a dignidade, a questão... E o pior dos piores é que o álcool, ele é uma bebida depressiva, tá? Todo alcoolista tem depressão. Todo alcoolista tem depressão, tá? Tem um outro sintoma muito interessante do alcoolismo, não são todos que desenvolvem isso, mas a maioria desenvolve. O alcoolista, se ele tiver num relacionamento, ele aumenta o nível de ciúmes que ele tem da outra pessoa. Por quê? Porque ele imagina coisas que não existem, né? Que é o lado psicótico da droga, né? E a gente chama isso de ciúme patológico, né? Ele acaba perdendo os relacionamentos porque ele cria um ciúme exagerado, né? E tem uma outra coisa também, tá? Prejuízos de comunicação, prejuízo no trabalho, prejuízo na vida pessoal, prejuízos nos relacionamentos. O risco de doenças para quem é alcoolista são enormes. Hepatite, cirrose, problema de coração e até câncer, tá? Existe um outro problema também que eu já vi várias vezes com pacientes meus que cria varizes esofágicas, varizes dentro do esôfago, dentro do estômago. E se essas varizes são veias, né, que vão ficando cada vez mais finas, às vezes elas estouram, elas furam ali dentro, tá? E começa a sair sangue e normalmente é fatal, tá? Não dá nem tempo de socorrer, tá? Dificuldades financeiras, gastos excessivos, perdas inimagináveis, tá? Confusão mental muito grande, risco de crises psicóticas, risco de pânico, tá? Alcoolista. O alcoolismo é terrível. Tome muito cuidado. Procure um terapeuta, tá? Para que você comece a fazer seu tratamento. O terapeuta vai, se houver necessidade, e vai haver a necessidade de você também tomar uma medicação, tá? Para você poder aguentar a abstinência, porque a abstinência do álcool é forte, é terrível, ela é maior do que a abstinência do crack, inclusive da cocaína, tá? Então, faça o seu tratamento e saia do alcoolismo o mais rápido que você quiser ou puder, tá? Maiores informações você pode encontrar dentro do meu curso, que é um curso específico que eu tenho na plataforma da Hotmart, que fala sobre conhecimento de técnicas psicoterapêuticas e manuseios para tratar do dependente químico, do depressivo e do ansioso. É um curso feito por módulos. O módulo 1 já está completamente disponível na plataforma da Hotmart a um preço excelente que qualquer um pode pagar, tá? São R$100 e poucos por 13 aulas, onde você vai conhecer tudo sobre drogas e como fazer o manuseio disso, inclusive do alcoolismo. Tomem muito cuidado e não fiquem vendo o álcool como uma coisa qualquer. Não é. É uma substância psicotrópica e das mais complicadas. Agradeço por vocês terem me ouvido. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.